Olá pessoal, hoje a gente vai aqui apresentar um dos aparelhos da 3Gen, que é o DL4. É um aparelho americano produzido lá na Califórnia e a gente resolveu trazer o DL4 porque realmente ele é o concorrente direto aí do Heine Delta 20, ou seja, é um dos top de linhas tanto da empresa americana, concorrente direto também do Heine Delta 20, que é da empresa alemã. Então o DL4 basicamente vem aqui já num case de couro para a gente poder guardar e poder transportar ele com mais facilidade. E o interessante desse aparelho é que é um aparelho relativamente pequeno, ele é um aparelho portátil, ele é um aparelho que permite fazer a dermatoscopia tanto com luz polarizada quanto não polarizada, permite também utilizar com contato ou sem contato, utilizando ou não a imersão. Só para situarmos como é que é a disposição dos componentes desse aparelho, aqui a gente tem o cabo, que é um cabo fácil aqui de pega para a gente justamente manipular o aparelho. Dentro desse cabo aqui realmente vai situar a bateria, que é uma bateria recarregável de longa duração. Aqui na parte que a gente coloca que aproxima o nosso olho, a gente tem a lente, que é justamente responsável por fazer a ampliação da lesão que a gente vai observar na pele do paciente. Aqui na parte da frente, onde vai estar o contato com a pele do paciente, quando a gente for fazer a dermatoscopia, a gente vai ter uma peça que a gente chama de plate. Plate seria essa peça aqui, que é removível na maioria dos dermatoscópios. Esse plate, na verdade, pode ser feito de um material de vidro ou até mesmo de um material resistente e transparente, né? E ele a gente utiliza justamente para fazer, na maioria das vezes, a dermatoscopia com contato, sob imersão. Outro componente importante que a gente tem no dermatoscópio é justamente esse tubo preto que sai para fora quando a gente gira o anel aqui no sentido anti-horário. A gente vai explicar melhor qual que é a função principal desse tubo preto, além de servir para a gente fazer a dermatoscopia de contato. E é claro, por último, a gente tem, ligando aqui o dermatoscópio, a gente vai ter as LEDs que ficam aqui dentro do corpo do dermatoscópio. A gente vai ter tanto LEDs de luz polarizada, quanto LEDs de luz não polarizada. E daqui a pouco a gente vai indicar também como reconhecer quando está utilizando um tipo de LED ou outro tipo de LED. Bem, apresentado as partes comuns do dermatoscópio DL4, a gente vai ligar ele. Então, o botão liga e desliga é simples, é desse lado aqui esquerdo para quem está olhando a lente do dermatoscópio, e a gente apertando, as luzes se acendem, que são os LEDs. E a primeira pergunta aparece. Nesse momento, as LEDs que estão ligadas são as LEDs de luz polarizada ou não polarizada. Então, uma dica fácil da gente saber se está usando LEDs de luz polarizada ou não polarizada é o seguinte: quando a gente olha aqui em direção às LEDs e vê uma quantidade maior de LEDs ligada, nesse momento a gente está com a luz polarizada em função. E se a gente apertar novamente esse botão aqui de liga e desliga e trocar as LEDs, nesse momento agora eu fico com menos LEDs ligada, então nesse momento eu estou utilizando a função do dermatoscópio na luz não polarizada. Então se eu for olhar uma lesão nesse momento, eu vou estar utilizando a função não polarizada. E se eu clicar novamente nesse botão e acender uma quantidade maior de lâmpadas novamente, nesse momento eu estou utilizando a dermatoscopia de luz polarizada. Além desse botão aqui, que é do lado esquerdo, que dá para a gente ligar e desligar o dermatoscópio e também trocar entre luz polarizada e não polarizada, a gente também tem neste lado aqui um switch ou um botão também, que na cor prateada serve para trocar entre uma lâmpada e outra. E deste outro lado a gente tem um switch ou um botão numa cor rósea que vai servir para a gente acender a famosa luz laranja, que depois a gente vai explicar qual que é a função dessa LED alaranjada. Pessoal, só lembrando que não é correto a gente falar dermatoscópio de luz polarizada e não polarizada, porque o LED em si, ele não é polarizado ou não polarizado. O que faz a gente utilizar a função polarizada é um filtro que é colocado à frente de um LED, ou seja, a função do dermatoscópio de luz polarizada é devido à presença de um filtro que está à frente da lâmpada ou do LED ali localizado. Pessoal, outra forma também da gente saber se está utilizando
o dermatoscópio com a luz polarizada ou não polarizada seria ligar ele e, sem ter que olhar se está uma quantidade maior ou menor de LEDs ligado, colocar ele sobre a lesão. Colocando sobre a lesão, se você tiver a capacidade de enxergar principalmente as estruturas profundas ali daquela localização que você está avaliando, consequentemente você está utilizando nesse momento as luzes de luz polarizada do seu dermatoscópio. Agora, se você trocar aqui as luzes, eu sei que agora está ligada a não polarizada, e colocar sobre a pele ou a lesão que a gente quer avaliar, e você começar a enxergar mais as alterações da superfície da pele, ou seja, as escamas, a estrutura do pelo. Nesse caso, como você não está enxergando adequadamente as estruturas profundas, provavelmente você está utilizando nesse momento a dermatoscopia de luz não polarizada. Pessoal, e como utilizar o dermatoscópio? Será que eu posso utilizar ele sempre com luz polarizada e sem contato? Ou vai ter algum momento que utilizar ele com a luz polarizada e sob contato seria o mais adequado? Então a gente teria que comentar sobre isso. Na maioria das vezes, o pessoal mais novo, da geração mais nova, vai utilizar ele com a luz polarizada e sem contato, tentando visualizar as características das lesões que está sendo avaliada ali sobre a pele. Porém, se a gente vai registrar realmente a imagem de uma lesão através do nosso dermatoscópio, seja com celular, seja com uma câmera, eu sempre recomendo, utilize o contato. Mesmo que seu dermatoscópio tenha a função de luz polarizada, utilize o contato. Ou seja, gire no sentido anti-horário, sentido anti-horário para que vocês estão vendo, de modo que o anel ou tubo extensor desça, colocando esse anel no marco 0, para que dê foco na hora que você for realizar a dermatoscopia com contato, deixando ele no marco 0, que está aqui, vou deixar aqui no marco 0, eu vou então realizar a dermatoscopia sobre contato. Realizando a dermatoscopia sobre contato, é claro que dependendo do olho de cada avaliador, ele vai ter que girar o anel para mais ou para menos, para dar o foco adequado. No caso aqui eu estou com foco adequado, então nesse momento eu estou utilizando uma dermatoscopia de luz polarizada sob contato. Lembrando que no momento que for realizar a dermatoscopia, seja com luz polarizada ou não polarizada, e sob contato com a superfície da pele, é importante a gente ter um meio de imersão entre o aparelho e a pele. Com o meio de imersão aqui, eu estou mostrando um vidro aqui de 250 ml de álcool 70%. O álcool 70% eu considero um dos veículos mais adequados para a gente fazer a dermatoscopia de contato. Por quê? Porque isso vem de uma explicação da física. A gente precisa que o líquido de imersão entre a pele e o plate tenha um índice de refração semelhante entre os três componentes. O índice de refração da pele seja semelhante ao índice de refração do líquido de imersão e seja semelhante ao índice de refração do plate. E com isso, na hora que a gente visualizar as estruturas dermatoscópicas sobre a dermatoscopia com imersão, com ou sem a utilização da luz polarizada, a gente vai conseguir visualizar com muita nitidez as estruturas que estão lá na profundidade. Então, por isso que eu elejo realmente o álcool 70% como veículo de escolha, porque ele permite avaliar uma grande quantidade de lesões de maneira muito rápida, porque eu não preciso ficar secando o paciente a cada lesão avaliada e também não incomoda o paciente. Então, realmente, ele agiliza lá fora, na Europa, na Áustria, quando a gente visita os hospitais, realmente eles dão prioridade, principalmente por esse tipo de veículo de imersão, que é o álcool 70%. Pessoal, lembrando também que nem sempre a gente vai poder utilizar o álcool 70% em todas as localizações das lesões que a gente quer avaliar. Algumas vezes, como mucosa da boca, conjuntiva dos olhos, é claro que nesses casos a gente vai ter que usar um outro líquido de imersão, que seria talvez o soro fisiológico o mais adequado. Lembrar também que quando a gente faz a dermatoscopia com líquido de imersão e sob contato, utilizando ou não a luz polarizada, a imagem que a gente vai obter registrada pela câmera fotográfica ou pelo celular que você utiliza aqui acoplado ao dermatoscópio vai ser muito superior se você realmente utilizar com líquido de imersão e com contato do que se você tentar
fazer a imagem sem contato, utilizando só a dermatoscopia de luz polarizada, como a gente pode mostrar aqui nessas imagens que estão sendo mostradas nesse vídeo. Uma outra dica interessante, pessoal, seria você também utilizar esse tubo para realizar fotos macroscópicas das suas lesões sem ter que utilizar uma câmera específica com lente macro. Como assim? A gente deixa o nosso tubo estendido, tira o plate da ponta do espaçador. Nesse caso aqui eu estou com a luz polarizada ligada, mas eu posso também utilizar a luz não polarizada. E quando eu coloco em contato com a pele, eu vou estar vendo nesse momento a imagem com a luz não polarizada sendo utilizada, ou seja, eu vou ter a oportunidade de registrar nesse momento uma imagem macroscópica da superfície da lesão. Nesse caso, então, eu vou estar visualizando a imagem como está mostrado aqui no vídeo. Pessoal, outra dica interessante é quando a gente quer avaliar algumas lesões que se encontram na conjuntiva dos olhos de um paciente, seja de origem pigmentada ou até mesmo vascular. Então, nesse caso, é interessante realmente a gente utilizar o espaçador, ou seja, abrir o espaçador do dermatoscópio, retirar o plate que se encontra aqui, para que quando a gente for fazer a dermatoscopia, o plate não incomode a conjuntiva do paciente. E o espaçador aqui vai servir para ficar em cima da estrutura óssea do orbital do paciente. Então, o plate fica em cima da estrutura óssea, sem machucar ou entrar em contato com a conjuntiva do paciente. Pedimos para o paciente também olhar no sentido contralateral e aí a gente pode realizar a dermatoscopia, seja com a luz polarizada ou não polarizada, como a gente vê aqui nas imagens. Lembrando que nesse caso a gente não precisa colocar um líquido de imersão obrigatório, porque a própria lágrima serve como líquido de imersão. Mas, se for o caso, também você pode utilizar um soro fisiológico. E agora, pessoal, a gente vai falar sobre a famosa LED alaranjada que vem aqui em alguns modelos do DL4. Para que serve essa LED alaranjada? Será que realmente ela tem alguma função específica? Então é o seguinte, primeiro, para ligar a luz alaranjada, a gente utiliza esse botão que fica na lateral aqui do dermatoscópio. É um botão meio de cor rosa. Então se a gente clicar aqui uma vez, acende a luz alaranjada e simultaneamente a gente também tem os LEDs brancos ligados, seja da luz polarizada ou não polarizada. Então nesse momento eu posso até trocar entre LEDs brancos de luz não polarizada e LEDs brancos de luz polarizada. Se eu realizar a dermatoscopia, seja sem contato ou com contato, com esses LEDs alaranjados brancos ligados simultaneamente, o que vai oferecer para nós de ganho seria uma imagem mais suave em termos de temperatura de cor, ou seja, a imagem da lesão avaliada ela vai ter um tom mais próximo à fidelidade da cor da pele, vai ter um tom mais quente, ou seja, utilizando os LEDs brancos ligados juntamente com os LEDs alaranjados, a gente vai conseguir visualizar uma imagem da lesão muito mais próxima do tom real da pele. Ou seja, uma imagem que a gente fala na física ou na área da fotografia, uma imagem mais quente, mais suave. Já quando eu desligo os LEDs alaranjados e utilizo somente os LEDs brancos, nesse momento eu também vou fazer a mesma dermatoscopia da minha lesão, seja enxergando ela nas estruturas mais profundas ou mais superficiais, porém a imagem vai ter um tom mais azulado, um tom que a gente chama de um tom mais frio, uma temperatura de cor mais fria. No final das contas, a avaliação final dermatoscópica não vai mudar utilizando ou não o LED alaranjado. Pessoal, agora, se você quiser utilizar somente os LEDs laranja, tem como. E aí, nesse caso, você vai estar utilizando uma função muito específica do seu dermatoscópio. Como é que a gente utiliza somente um LED laranja? Assim, primeiro, você vai ligar o dermatoscópio de maneira normal no botão liga e desliga. Depois você vai lá no botão róseo, que liga os LEDs laranja, e vai pressionar esse botão e segurar ele por mais de 1 segundo. Se você fizer isso, nesse momento, você desliga os LEDs brancos e deixa somente o LED alaranjado ligado.
Se você utilizar o dermatoscópio somente com os LEDs alaranjados ligados, você vai ter a possibilidade de fazer uma dermatoscopia de estruturas muito específicas em nível muito específico da estrutura da pele. Como assim? Quando você utilizar somente os LEDs laranjas isolados acesos e os LEDs brancos todos desligados, daí você vai poder visualizar somente estruturas dermatoscópicas situadas num único plano horizontal da histologia, que são capazes de absorver todos os comprimentos de luz diferentes do laranja e refletirem somente o comprimento de luz de cor laranja. Logo, nesse caso, você só vai ser capaz de enxergar alguma estrutura dermatoscópica se caso essa estrutura tiver na sua composição o mesmo comprimento de luz da luz laranja. Caso contrário, você não vai ser capaz de enxergar nenhuma estrutura, apesar de existir naquela localidade e profundidade histológica outras estruturas visíveis. Porém, elas são predominantemente formadas ou compostas de outras cores diferentes do laranja. Logo, elas absorvem todos os comprimentos de onda do laranja e não refletem nenhum comprimento de luz nesse caso, não gerando assim nenhuma imagem visível aos nossos olhos. Pessoal, então a utilização dos LEDs alaranjados realmente na prática diária da dermatoscopia é muito difícil, porque necessita de um conhecimento muito apurado e específico da parte óptica da física, além de também ter um conhecimento muito apurado dos estratos horizontais de cada camada da pele e saber quais são os componentes que estão ali localizados e quais são as cores que eles seriam capazes de refletir e absorver. Então, no dia a dia, é realmente muito difícil da gente poder utilizar essa função. No passado, a mesma empresa 3Gen lançou, em 2007, um dermatoscópio que era chamado multiespectral, com esse mesmo intuito nessa época. Eles utilizaram de vários comprimentos de onda diferentes, no caso aqui o azul, o amarelo, o vermelho e o branco, que seria a somatória de todos, comprimentos juntos, dando esse tom branco, com o intuito também de utilizar esse dermatoscópio para localizar estruturas específicas e profundidades específicas de acordo com o LED de comprimento de onda específico que estaríamos utilizando. Mas é claro que ele ficou restrito para a utilização de poucos médicos que eram na verdade cientistas trabalhando ali com a utilização da dermatoscopia. No dia a dia, realmente, talvez os LEDs alaranjados sirvam principalmente para associação com os LEDs brancos suavizar ou tornar mais quente, talvez, as cores das lesões que a gente está avaliando pela dermatoscopia. Pessoal, se esse vídeo para vocês foi interessante para explorar melhor as funções do DL4 que às vezes vocês não têm conhecimento, se inscrevam no canal e nos incentive a produzir outros vídeos para que possamos ajudar vocês a utilizarem melhor essa ferramenta que é o dermatoscópio.